A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Por mais este momento abençoado para a glória e honra desse nosso Deus. Como é bom estar aqui mais uma vez, meus irmãos. Depois de muitos dias, a qual quero anunciar para os irmãos a causa de não ter vindo antes, né? Peguei uma gripe muito forte. E agora nesses tempos que eu melhorei. Glória a Deus por isso, não é? E hoje em dia, meus irmãos, eu tenho visto muitas situações referente a essa obra maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a qual vai ser anunciada para nossas vidas agora. Mas antes de anunciar essas palavras maravilhosas para nossas vidas, vamos orar e anunciar Deus em nossas vidas neste momento e em todos os momentos, porque Ele é o que reina em nossas vidas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa palavra é maravilhosa. Glória a Deus. Então vamos orar assim. Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Pai, estamos aqui mais uma vez, ó Senhor, para sermos abençoados, Pai, agraciados, Senhor, com a Tua presença. Senhor Jesus, nós anunciamos esse poder maravilhoso que Tu anunciou para nossas vidas, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Enche nossas vidas, nós somos o Teu santuário, nós somos o Teu vaso. Então vem, Espírito Santo, e nos enche. Deus, que o Senhor possa encher essas vidas que estão vendo esses vídeos, que estão sempre acompanhando, graças a Deus, a esses vídeos e a demais vídeos que possam encher, fortificar e que possam abençoar cada vez mais as nossas vidas. Pelo nome que há do Deus Todo-Poderoso, pelo nome que existe de Jesus Cristo, pelo nome que existe do Espírito Santo e pelo nome que existe da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nesses tempos eu pude perceber algo que vocês vão entender. E até me perdoem pela sinceridade, mas é verdade. O quanto certo tempo, meus irmãos, nós não podemos deixar esse mal se acomodar em nossas vidas. O que é, pastor, é de sermos relaxados com a obra de Deus. Eu percebi isso. Ontem, quando eu tinha melhorado dessa gripe, a qual eu anunciei, agora, estou assistindo aos meus vídeos de novo, e teve um vídeo em particular ontem, até eu mandei para as pessoas, falando, e nesse vídeo, Deus falou muito comigo. No meu próprio vídeo, Deus falou muito comigo. Falou assim, está sendo relaxado. Levei uma atacada de Deus, mas foi uma atacada daquela que, como anunciou na palavra de Deus, a correção do Senhor em minha vida. Eu até chorei. Eu falei, Deus, não quero ter esse relaxamento. E a qual, pelo que eu percebo, em muitos lugares estão tendo isso. Parece que as pessoas estão se relaxando com a obra de Deus, se relaxando mesmo. O que é uma pessoa relaxada? Uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não está dando valor principalmente a algo muito importante relacionado ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Outra situação que eu quero anunciar, meus irmãos, estou me vendo numa situação mais simples, né? Como eu anunciei nos vídeos passados, a minha roupa social, a minha roupa que eu uso para anunciar a palavra de Deus já está guardada, né? Como eu anunciei, estarei voltando para Rio Branco nesses tempos, provavelmente em novembro.
Hoje está em Rio Branco, a glória e honra de Deus. E foi tudo um processo. Esse processo que eu senti nessa região foi um processo bom, foi um processo em que eu pude ter até mais Deus, para falar a verdade. Me corrigir com Deus. E hoje uma das correções, vendo esses vídeos a qual eu vi, foi tipo assim: ei, Deus falando, não está mais do mesmo jeito que tu era antes comigo. Irmão, analise. Você aí que está ouvindo, que está vendo, você está com Deus? Está deixando de ser relaxado? Se você estiver deixando de ser relaxado, glória a Deus. Se não tiver, deixe de ser. E eu percebo essas atitudes. Eu percebi em mim próprio. Eu, ouvindo aquela minha pregação, que eu anunciei a palavra de Deus abençoada, até mandei para as pessoas outra vez. É até uma pregação de 2021, se eu não me engano. Deus falou: olha só, volte. E há tempo, meus irmãos, Deus anuncia esse tempo. Há tempo para todas as coisas. E esse tempo, Deus, Ele quer fazer em nossas vidas. A palavra abençoada da palavra de Deus é um versículo, mas independentemente, se o Espírito Santo tocar, vai ter mais. Irmão, esse versículo ele é muito conhecido. Ele está na referência de Josué. Josué no capítulo 1, no versículo 9, que é bem conhecido, que anuncia desta maneira: não o mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, a palavra que me chamou a atenção primeiramente nesse versículo foi esse que Deus falou: esforça-te. E algo que me fez me lembrar desse esforço a qual eu fazia antigamente. Eu até falei em uma das pregações. Eu não vê mais isso. Não vê mais. A igreja está se acomodando de uma tal maneira que está se relaxando na obra do Senhor. Não sei o que é isso. Mas graças a Deus, Deus me tocou e falou: vai ter que deixar de ser relaxado na obra de Deus e vai ter que estar nesse caminho abençoado. Outra vez, Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Irmão, temos que nos esforçar em nome de Deus, e é para todas as circunstâncias, a qual eu vou anunciar aqui. Por exemplo, nós como igreja, nós estamos fazendo um culto perfeito ao Senhor. Estamos cultuando a Deus, verdadeiramente cultuando a Deus, puramente, com aquela pureza que o Espírito Santo quer. Ei, lavado na alma, cheio da graça, cheio do poder de Deus, o Espírito Santo. Porque eu percebo, irmãos, o que Deus me fez perceber do culto, temos que dar valor a tudo que é relacionado a Deus, tudo que é relacionado ao Senhor. Como, por exemplo, dar valor às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, nós temos que dar esse valor abençoado,
nesse mesmo capítulo de Josué, mesmo no versículo 8, anuncia que nós temos que dar esse valor às Escrituras, que anuncia Josué capítulo 1, versículo 8. Fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Irmãos, isso me pegou. Aí, só para vocês terem uma ideia como é tão importante ler essa Sagrada Escritura, eu vou começar do zero de novo, vou começar de Gênesis. Antigamente eu falei, Deus, quando eu li a tua palavra, eu até vi nas minhas pregações eu falando, vou fazer outra vez. Estou conseguindo 3 capítulos. O que é 3 capítulos a gente lê da palavra de Deus? E Deus colocou na minha mente, até naquele tempo, de eu ler de uma maneira especial, de uma maneira importante para o Senhor. Ele disse, tu vai ler dessa maneira, e vou começar de hoje, outra vez. Como é que tu lia, pastor? É que eu lia. Começo a ler as Sagradas Escrituras em pé. O primeiro capítulo em pé. Antes de ler, ora. Primeiro eu oro o Pai Nosso antes de ler, toda vez. Oro o Pai Nosso. Peço perdão ao Senhor, porque nós somos falhos. Na palavra de Deus, eu não sei que nós somos falhos, sim. Quem disser que é perfeito está pecando, é anunciado dessa maneira também. Então, oro o Pai Nosso, peço perdão para Deus e peço para Deus iluminar com sabedoria, discernimento e inteligência desse coração do pensamento ao ler a palavra de Deus. Primeiro capítulo é assim, em pé e dessa maneira. Segundo capítulo, faço a mesma oração que eu anunciei. Oro o Pai Nosso, perdão e peço discernimento e sabedoria da palavra de Deus. E leio sentado. Terceiro capítulo, da mesma forma. Leio da mesma forma. Oro o Pai Nosso, peço perdão para Deus, peço sabedoria e discernimento da palavra dele e leio o terceiro capítulo de joelhos. Vou começar outra vez. Eu estou falando isso porque, irmão, você aí, principalmente você que tem um ministério eclesiástico, porque eu vejo, não é pessoas que não têm, não, estou vendo que é pessoas que têm os ministérios eclesiásticos que estão relaxando. Pastores, evangelistas, mestres, bispos, profetas, diáconos. Faltando com isso, parece que se acomodaram. Não pode deixar essa acomodação, porque vai gerar o pecado, e um dos primeiros pecados é esse, não ler a palavra de Deus, porque assim como foi anunciado, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado ainda de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Você aí, eu aprendi isso com o pastor presidente. É por isso que eu sempre estou assistindo aos cultos. Inclusive agora mesmo assisti um culto da Regional 2. Sempre eu estou colocando aí. Assistam qualquer coisa relacionada a Deus. Não estou falando só assistir aos cultos. Existem milhares de cultos por aí. Assistam. Estou falando para assistir porque, irmãos, é bom. Nos fortifica espiritualmente. Não é bom, é excelente, é importante. Nos fortifica espiritualmente. Você vai ouvir homens ali anunciando a palavra de Deus, que é essa palavra maravilhosa. Não é desse jeito. Deem importância à palavra de Deus. Já tem pessoas por aí que eu já vi, eu presenciei isso, que estão falando que a Bíblia é ilusão. Misericórdia dessas vidas.
Mas nós temos que orar, meus irmãos, por essas vidas, porque um dia, outrora, nós não fomos perfeitos, nós também estávamos no mau caminho, a qual Deus fez com que, pelo convencimento do Espírito Santo, pudéssemos aceitar ao Rei da Glória. Aleluia. E cantará bastante. A Bíblia não é uma ilusão. A Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia é viva e eficaz e ela funciona sim para nossas vidas. Eu creio em cada palavra que existe na Bíblia e eu nunca vou deixar de crer. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, não deixemos. Perdemos essa dádiva de Deus por essa razão de deixarmos essa dádiva de Deus de deixarmos de nos esforçar. Porque é dádiva de Deus. Você está falando dádiva de Deus. Dádivas são presentes, mas não é um presente de qualquer maneira. Dádivas de Deus, o que significa? Dádivas de Deus, bênçãos de Deus. Já está falando dádivas, são bênçãos do Senhor. Não é bênçãos de qualquer um, é do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas essas dádivas, elas vêm para nossas vidas somente se nós esforçarmos. E é em tudo, meus irmãos. Eu já presenciei em cultos, às vezes, em que o preletor está anunciando a palavra de Deus e a pessoa sai antes da palavra, sai antes da palavra, e às vezes, irmão, você tem que participar. Quando você vai para um culto na igreja, você tem que participar de tudo. Eu já vi pessoas, e hoje eu considero erradamente, eu estou falando da minha opinião, quem considera, mas na minha opinião é errado. O que é o errado? Aí eu só vou chegar na hora da pregação no culto. Já tem perdido o louvor, já tem perdido a palavra que a pessoa fala, já tem perdido muitas situações na igreja. Isso é um culto perfeito ao Senhor, não. Tem que fazer um culto perfeito. Meu irmão de fé, você que está ouvindo aí, quando você for para o culto, participe de toda a programação do culto. Eu já vi pessoas dessa maneira. Às vezes, irmão, eu vendo as minhas pregações, teve culto que primeiramente eu cantava, ou então por último eu falar, irmão, as músicas, os louvores, as adorações, elas falam de Jesus, falam de Deus, falam da Bíblia Sagrada, falam do Espírito Santo, nos fortifica espiritualmente. Ah, mas tu não é cantor, pastor Ed. Eu não sou cantor. Irmãos, esse ministério é tão abençoado que a pessoa, ela se encher do Espírito Santo, ela vai cantar. Como foi com quem? Vamos lá, vamos citar uns aí. Vou citar o primeiro. Davi. Vem falando que Davi era cantor, era um instrumentista, porque ele tocou um certo instrumento para acalmar um espírito que estava perturbando a alma do rei Saul. Procure que você vai achar. Quer outro? Quer mais um? Onde é que tem falando que Paulo era ministro de louvor? Paulo cantou? Paulo cantou, não foi, irmão? Cantou aonde? Ele cantou num lugar que estava ali agradável. Onde é que Paulo cantou? Ele e Silas cantaram aonde? Na prisão, não foi? Cheio do Espírito Santo, mano. E às vezes eu vejo pessoas desprezando isso, desprezando o louvor, a adoração, que é só palavra, mas a palavra está no louvor e adoração. E esses ministros de louvor são bênçãos de Deus. Eu gosto.
Eu, nesses tempos agora, com esse seminário que teve em Rio Branco da igreja, anunciando sobre o louvor, temos que dar importância. Que dá importância, irmão. Porque é bênção de Deus. Aí o que acontece? Eu vi pessoas que era para a igreja estar cheia de louvor. Todo mundo adorando a Deus. Antigamente, antes de ter esses instrumentos mais sofisticados, a pessoa cantava mesmo. Eu aprendi dessa maneira, que olha, não ligue para... Você já ouviu isso também? Eu creio que você já ouviu. Não ligue para quem está do seu lado, não ligue para quem está ao seu redor. Cante mesmo, abra sua boca. Rete canta labachaia. E é para tudo, meus irmãos. Eu aprendi dessa maneira. Quando apareceu uma música que eu sei cantar, eu estou cantando para Deus. Tem gente que quer cantar fazendo exibicionismo para homens. E como é que quer receber dádiva? Já está falando dádiva de Deus, bênção de Deus, e não canta. Vamos falar sobre dádiva. Pelo que eu sei sobre dádiva, vou procurar aqui. Pelo que eu sei sobre dádiva, está em Tiago, se não me engano. Tiago 1:17. Isso. Em Tiago 1:17 anuncia assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Quando vem do alto, meus irmãos, é de Deus. Vem do alto. Já está falando, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Irmão, estamos deixando de receber essas dádivas de Deus por razão de, às vezes, não darmos importância ao nosso relacionamento de Deus para nossas vidas, fazendo assim como foi anunciado em Josué 9, nos esforçando para a obra de Deus, as condições. Glória a Deus. Irmãos, eu estou torcendo um pouco porque fiquei 4 dias de fato. Ontem que eu me recuperei um pouco. Graças a Deus, estou anunciando essa bênção. E em relação ao louvor, eu vou até... aprendi um hino. Glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos cantar um hino, meus irmãos. Cantar um hino abençoado para nossas vidas. Hino 23 da harpa cristã, que anuncia assim, meus irmãos, para nossas vidas. Cantam os santos com fervor a quem por mim foi imolado na cruz, sofrendo o meu pecado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o Salvador. Deus é o justificador de quem crê no seu enviado, sim, no seu Filho muito amado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o Salvador. Do seu Pai recebeu louvor e com poder foi exaltado, por isso é glorificado. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o Salvador. Do sangue purificador eu quero sempre ter lembrança e nele ter mais confiança.
Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o Salvador. Por nós na cruz sofreu a dor, com sangue fomos nós comprados e do pecado resgatados. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o Salvador. Aleluia. Meus irmãos, eu aprendi dessa maneira. Nós temos que sempre ouvir esses louvores abençoados. Sabe? A palavra de Deus, ela está anunciada em diversos lugares. E uma das situações é no louvor e adoração que devemos dar importância. E a qual eu estou vendo que às vezes nós temos que deixar repreender esse relaxamento. Em tudo dá importância na obra de Deus. Você aí, você que está ouvindo aí, que naquele tempo fazia dessa maneira que eu anunciei. Eu só vou chegar na hora da palavra. Que a palavra que edifica, amém, tá certo, a palavra edifica. Mas a palavra de Deus ela é anunciada nos louvores e adoração também, meu irmão. Então, se a palavra te edifica, ouça também. Eu tô gostando tanto de ouvir louvor nesses tempos, depois desse seminário, que eu tô tomando banho dentro do banheiro ouvindo louvor. Experimente para você ver como é mesmo. Você que não faz, experimente. Coloque aquele louvor, aquela adoração que você gosta e tome banho ouvindo ele dentro do banheiro, como é bênção de Deus. Aleluia. É o que eu estou fazendo agora sempre. Sempre. Eu gosto muito do meu lazer, que eu gosto de tomar um tereré. E toda vez que eu tomo tereré, é difícil não ter uma caixa de som do meu lado para ouvir um som, uma adoração, um louvor. Aleluia, glória a Deus. E ali, meus irmãos, Deus ele te enche assim, de uma tal maneira, significando tanto, muito especial e importante, que você vai saber e vai dizer assim, glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, se esforce na obra de Deus. Não relaxe, não. Porque, como é anunciado, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Outra situação que eu vou anunciar aqui, dê importância à palavra de Deus no todo em geral. Até nas pessoas que estão anunciando. Porque às vezes eu vejo muitas desconsiderações com vários pregadores. Por que, pastor? Tu vê sabe por que eu vejo? Por exemplo, aqui o pastor Hélio, lá em uma igreja, é o dia dele. Eu já presenciei situações assim, que eu fui anunciar a palavra de Deus. Teve uma vez que eu fui anunciar a palavra de Deus em um lugar, eu coloquei um cartaz. O pastor queria que eu não colocasse para ninguém saber, tu não coloca não, porque às vezes os irmãos vai vir quem gosta. Quem não vai vir vai perder. E foi bênção naquele dia. E eu percebi que não vieram muitos, porque souberam que era o pastor Hélio. Aí, se eu colocasse, é um pastor muito conhecido. Aí, opa, enche. Irmão, não dê valor a isso não. Você está exaltando a homens. Diz na palavra de Deus que a exaltação verdadeira é a Deus. Abacuque falou isso. Abacuque falou isso no capítulo 3, versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É exaltar ao Senhor, isso que ele fez. Adorar ao Senhor, essa atitude que ele fez. E eu estou vendo que às vezes homens são adorados erradamente. Qualquer um que anunciar a palavra de Deus, dê valor. Não existe, eu nunca vou considerar essa atitude de ninguém. Nunca vou considerar ninguém melhor
que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. O melhor, assim como é anunciado, é Deus. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, é a palavra de Deus. É tanto que Deus fez com que eu repreendesse algo que estava errado. Estava chamando as pessoas de famoso. Aí Deus falou: ei, nunca mais chame ninguém de famoso. Porque famoso é Deus. Famoso é Jesus Cristo. Famoso é o Espírito Santo. Famoso é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Quando existir pessoas assim, chame para não desconsiderá-las e ter uma certa honra e respeito. Honra significa respeito. Um certo respeito. Fale que elas são conhecidas. Muito conhecidas, mas não famosas. Isso, como eu disse, particularidade assim que Deus tocou em mim e disse: nunca mais chame ninguém de famoso. Não existe pessoas famosas, pelo menos nesse termo aqui desse pastor. Aqui não existe pessoa famosa nesse termo. E às vezes pessoas querem ser famosas se promovendo isso aqui, ó. Tá errado, só em querer ser famoso, porque não é. Famoso é Deus. Ele vai ser conhecido. E outra, tudo. A palavra de Deus, por isso que ela é bem clara. Ela é viva, eficaz, ela é clara e anuncia tudo para a glória e honra de Deus. Não é do homem, não. Não é do homem. Então, qualquer um que for anunciar a palavra de Deus, meus irmãos, é glória a Deus, aleluia. Por isso que eu falei vendo meus vídeos. Eu apontei para um vídeo, falei: qualquer um que anunciar a palavra de Deus aqui é glória a Deus, aleluia. Não vá nessa de querer ver pessoas famosas que você não vai ver, não. A pessoa famosa que você vai ver é só na glória, no reino de Deus. Nós vamos ver para a glória e honra de Deus. Mas, irmãos, se esforcem. Cada situação da palavra de Deus. Eu já vi preletores pregando a palavra de Deus, e principalmente os líderes, tudo não ouvindo a palavra de Deus. Misericórdia disso. Principalmente os líderes. Não pode acontecer isso. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele vai voltar. E tu acha que ele vai pegar pessoas que são descompromissadas? Não vai, não. Vai ficar. Pessoas que são descompromissadas com a palavra de Deus. É bem claro, vai ficar. Não adianta, não. Não é o que eu estou falando, não. A palavra de Deus anuncia. Tu acha que Jesus Cristo vai levar uma pessoa que não quer fazer a obra dele? Vai levar, não. Não ser verdadeiro? Tem que ser verdade. Dói, dói. Essa dor, sabe o que é? A palavra de Deus anuncia a correção. Para nós nos corrigirmos, para nós estarmos consertados diante de Deus, estarmos assim abençoados, como anunciei em Tiago 1 diz assim: temos que ter essas dádivas do Senhor. O Senhor quer nos entregar essas dádivas, mas ele vê um pessoal que está relaxado. Como é que vai entregar essas dádivas, esses presentes abençoados para nossas vidas, como foi anunciado? Glória a Deus. Vou ler até de novo. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele não. 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes. E o Senhor tem muitas dádivas maravilhosas para você, irmão. Ele quer tanto te dar essas dádivas, quer tanto abençoar você, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de seus familiares, abençoe tudo que você fizer. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje, viu? Nessas bênçãos, tá bom? Pega essa palavra, coloque no seu coração e dê importância a tudo de Deus na sua vida, tudo mesmo, tá bom? Fiquem na bênção. Quero agradecer a todos por essas bênçãos maravilhosas. Quero também citar outra situação aqui, meus irmãos. Teve uma pessoa que disse onde é que ficava a Igreja da Adoração, o Ministério Adorador, a IAMA. A Igreja da Adoração, o Ministério Adorador, somos nós. Somos nós. Esse lugar, ele é feito online, ele é feito onlinemente, né?
E para a glória e honra de Deus, vamos estar sempre fazendo a IAMA, ela no seu celular para você ouvir, ou no seu computador para você ver, tá bom? Mas existe aos cultos, que eu sempre vou estar participando, quando eu estiver em Rio Branco, da Assembleia de Deus, Ministério em Rio Branco. Se vocês quiserem participar, fale com esse pastor aqui, entre em contato, mande uma mensagem, vocês que me conhecem. Assembleia de Deus, Ministério em Rio Branco, existe em todos os bairros de Rio Branco. E caminharemos você para uma dessas igrejas abençoadas. E venham, vão fazer parte cada vez mais dessa adoração verdadeira que estamos sempre levantando ao Senhor, para a glória e honra de Deus. E tem as programações também, meus irmãos, online, viu? Para a glória e honra de Deus, tá bom? Sempre eu vou estar colocando as programações, sempre vou estar fazendo essa bênção para nossas vidas, tá bom? E o demais, meus irmãos, é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? É isso que Deus me tocou para falar hoje. Graças a Deus, eu creio que, como nós somos bons entendedores, sabiamente, com discernimento abençoado, inteligência abençoada, então, eu quero anunciar dessa maneira para nossas vidas. Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus de poder, Rei da glória, reine em nossas vidas. Reina Deus Pai, reina Deus Filho, reina Deus Espírito Santo em nossas vidas. E possamos estar cheios de Ti, Pai. Obrigado por essa palavra abençoada, Senhor. Obrigado por tudo, Deus Todo-Poderoso, que Tu fez aqui. Ó Deus, nos abençoa para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu poder, Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor, que viram esse vídeo, Pai. Toca na vida delas, Senhor. Desperta-nos, Deus, para que possamos estar compromissados contigo, Pai. Dando importância, Senhor, a tudo que acontece, Pai, para que possamos estar cheios do Espírito Santo do Senhor. Enche-nos, Senhor, nos protege, cuida de nossas vidas, Senhor. Pai, nós te amamos, Deus Todo-Poderoso. Te amamos, Jesus Cristo. Te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Nós estamos sempre aqui anunciando para a tua glória, para a tua honra e para o teu poder. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós. E a igreja anuncia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fiquem na bênção, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus.